Queria estudar a palavra de Deus em Atos capítulo 13 e começar a passear pela Bíblia no verso 36. A palavra de Deus diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais e viu a corrupção. O apóstolo Paulo, no seu sermão para Antioquia da Pisídia, falou de Davi como um homem de Deus que serviu a sua própria geração segundo o propósito de Deus. Deus escolheu você para fazer diferença no tempo em que você vive. E eu queria falar sobre isso nessa noite. Deus escolheu você para fazer diferença no tempo em que você vive. Você não está vivendo aqui nesse mundo como mais um peão nesse tabuleiro da vida. Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um propósito. E querido, você não pode imaginar a grandeza do propósito que Deus tem para você. E na tua geração, no lugar em que você está, nos lugares em que Deus vai colocar a tua vida ao longo do tempo que Ele lhe der, Ele quer que você faça diferença nessa terra. E é sobre isso que eu quero falar. Quem são as pessoas que impactam a sua geração? Quem são as pessoas que Deus pode usar para fazer diferença numa conjuntura muito maior do que a minha vidinha? E eu queria olhar para alguns exemplos da palavra de Deus. E eu quero começar com 1 Samuel 17, versículos 45 a 47. A palavra do Senhor vai dizer assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Quem são as pessoas que fazem diferença na sua geração? A primeira coisa que eu aprendo aqui, olhando para o exemplo de Davi, são aqueles que podem ter coragem de fé, para derrubar os gigantes do seu tempo. Uma coisa que a Bíblia vai ensinar é que em toda geração, em todo tempo, em cada nova safra de gente que passa por essa terra, existem gigantes que se levantam. E isso fica claro, por exemplo, no livro de Juízes, no capítulo 3, versículos 1 e 2, onde a palavra do Senhor diz assim: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Que coisa interessante, o Juízes vai dizer que as batalhas espirituais que surgem em cada geração fazem parte de um propósito, de um desígnio de Deus, para que eu e você possamos aprender a lutar as batalhas de Deus nessa terra e sejamos instrumentos da graça de Deus em cada geração. Então a primeira coisa que você tem que aprender aqui na sua geração, nesse tempo, nesse momento que a gente está vivendo, existem inúmeros gigantes que precisam ser derrotados. E a segunda coisa que você tem que aprender é que Deus escolheu você para ser alguém que vai vencer os gigantes da sua geração. Essa é a verdade. Deus não quer apenas que você assista a obra dele.
Deus quer derramar graça sobre você, para você ser aquele que vai fazer diferença nesse tempo de hoje. Deus te colocou em algum lugar. Deus te colocou numa escola, numa universidade, Deus te colocou numa frente de trabalho, numa profissão, e não é por acaso que você está lá, porque Deus está colocando você lá para fazer diferença. Talvez alguém pudesse dizer assim, mas que diferença uma pessoa pode fazer? E eu comecei dizendo para você de uma pessoa que começou a fazer diferença nessa terra. Eu não sei até onde vai tudo isso que a gente está assistindo na televisão, mas eu louvo a Deus por tudo aquilo que já aconteceu até agora. Você concorda? Agora Deus tem algo tremendo para fazer através da sua vida. Mas se a gente está nesse processo e Deus está trabalhando isso no meu coração e no seu coração, para a gente poder enfrentar e vencer esses gigantes que surgem diante de nós, nós temos que aprender a lidar com algumas coisas muito concretas. A gente tem que primeiro aprender a lidar com o medo. Sabe por que muitos de nós não queremos lutar com gigantes? Porque a gente tem medo. Medo da responsabilidade, medo dos problemas, medo da perseguição, medo do que os outros vão pensar, medo em todos os sentidos mais profundos da nossa alma. E cada vez que o medo vem ao nosso coração, o que está em teste é a nossa confiança em Deus, e o que está em teste são os valores que nós abraçamos no nosso coração. Você vai ter que enfrentar os seus gigantes. E de repente, quando você estiver enfrentando os seus gigantes, você vai ter que olhar para a realidade e pensar assim, eu creio realmente naquilo que eu professo, a ponto de ser perseguido por causa disso? Eu creio realmente na graça de Deus, a ponto de ver o gigante caindo, mesmo que eu não tenha espada, mesmo que eu não tenha armadura, que eu só tenha 5 pedrinhas e um estilingue à moda antiga chamado funda, e um pedaço de pau, ou um cajado de pastor, e mais nada, e que todo mundo estivesse olhando e dizendo assim, você não pode, e ele enfrenta inclusive o gigante dizendo para ele, você não pode, você está achando que eu sou cachorro, que você vai me vencer com um pedaço de pau e com uma pedrinha? Ele diz assim, eu não estou indo aí nem com espada, nem com lança, nem com escudo, mas eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos, para que todo mundo saiba que a vitória é dele na minha vida. Está entendendo? Então a primeira coisa é que na sua geração, nesse tempo, Deus quer fazer algo tremendo, e Ele escolheu você, mas você tem que ter a coragem e a fé de olhar para cima e seguir nessa jornada de Deus. A geração de Davi conhecia o nome deste gigante. Os gigantes da geração de Davi eram os filisteus, e especialmente um chamado Golias. Mas a sua geração, a minha e a sua geração, também tem gigantes. A gente tem, você que está numa universidade, você sabe que o secularismo filosófico nas universidades são os gigantes que vocês têm que enfrentar. Você sabe que o nominalismo cristão no meio do povo dessa terra é outro gigante que precisa ser enfrentado. Você sabe que a nova moralidade da pós-modernidade é outro gigante que precisa ser enfrentado, porque nessa moralidade, família não é pai e mãe e filhos, mas a família é qualquer forma de relação afetiva com quem quer que seja. Você sabe que nessa geração a gente vai ter que enfrentar a perseguição que cresce no mundo todo, especialmente na Europa, por causa do movimento islâmico. Mas para vencer, nós precisamos de homens e mulheres de Deus que tenham coragem espiritual, que creiam que os gigantes podem ser derrubados, porque eles lutam em nome do Senhor dos Exércitos.
Essa semana eu recebi um e-mail que eu achei tremendo. Missionário nosso chamado Miguel, que você já deve ter ouvido, já esteve com vocês em acampamentos, retiros. Em setembro ele vai estar pregando aqui na nossa igreja, se Deus quiser. Ele escreveu-me essa semana e eu fiquei tremendamente impactado com isso. Ele estava num campo de refugiados e levando assistência para esse campo de refugiados, e levando comida e levando Bíblias. E lá naquele lugar ele decidiu então de uma maneira muito corajosa pregar o evangelho naquele campo de refugiados, cuja quase a totalidade era de muçulmanos. E ele levou 2 irmãos convertidos do islamismo para pregar o evangelho, junto com ele, darem o seu testemunho. E a hora que ele começou a pregar, com a Bíblia aberta, e ele começou a anunciar a palavra de Deus com mais ousadia, para fazer um apelo, alguém no meio daquela multidão tira o pino de uma granada e joga a granada cai em cima da sua Bíblia. Você pode imaginar a cena? Mas ela não explode. Ela não explode. E ele com mais ousadia ainda diz assim: Jesus é poderoso porque nem granada aguenta com ele. E aí então pregou com mais ousadia ainda, e metade daquele grupo que estava ouvindo a palavra se ajoelhou recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Queridos, tem gigantes. Tem gigantes. Eu não sei como aquele homem entra naqueles lugares. O passaporte dele já está como pessoa não grata em vários países daquela região. Ele não pode entrar mais na Jordânia, em Israel, no Egito, na Palestina, mas ele está lá em nome de Jesus. Não sei, não me pergunta como é que ele chega. Porque quando a gente vive essa ousadia de fé e crê no poder de Deus, os gigantes caem por terra. Na minha geração, existia um gigante muito forte chamado marxismo, e a cortina de ferro, que era chamada assim, onde não se podia pregar um evangelho em algumas regiões do mundo marxista. E eu me lembro, eu fazia parte de um grupo de oração, e esse grupo de oração intercedia por essa transformação no mundo. E me lembro de uma operação realizada, de que existiam chamadas cidades portais, e algumas caravanas de turistas eram enviadas para aquelas cidades portais, e essas caravanas eram caravanas de oração e de intercessão, e as pessoas passavam por aquelas cidades e oravam: Senhor, abre a porta dessa cidade, Senhor, derruba aquilo que está impedindo a entrada da Tua palavra desse lugar. E dessas jornadas de oração, o grupo estava debaixo da estátua de Lenin, e eles começaram a orar, e num dado momento, uma pessoa cheia do Espírito começou a dizer: olha, o Senhor está me mostrando que essa estátua vai cair por terra, e o povo desse lugar vai colocar os pés sobre a cabeça de Lenin, dessa estátua. E isso saiu no jornal de oração, isso lá na década de 80, faz tempo, não é? E lá saiu isso no jornal de oração, e muita gente disse: esse cara é louco, maluco, como é que vai ser? Mas eu queria te mostrar uma foto. Joga essa foto aí. Quando caiu o comunismo naquela região, no sentido de que não havia mais opressão, exatamente isso aconteceu, e essa foto se espalhou pelo mundo. E quando eu vi essa foto, eu lembrei daquele grupo de oração e disse: louvado seja Deus, que faz coisas que a gente não imagina serem possíveis acontecer, simplesmente porque Ele levanta pessoas que se colocam no lugar certo e na hora certa. Deus tem um plano para a tua vida, querido, e Ele escolheu você para fazer diferença nesta geração, e Ele quer derramar graça sobre você. E sabe, gigantes vão se levantar, escreva o que eu estou falando, mas nenhum gigante pode
vencer a graça que foi derramada sobre a tua vida. Segundo exemplo que eu queria deixar com você na palavra de Deus, é que só coragem a gente não vai conseguir vencer essas batalhas. Por quê? Porque nós não seríamos diferentes de qualquer pessoa que defende uma causa, de qualquer pessoa que mata ou morre por uma visão política. Recentemente, o Zé Dirceu foi preso de novo, você viu, né? E ele disse: eu morro na cadeia, mas não falo. Esse é um aficionado por uma causa. Ele, não vou dizer que ele não tenha coragem. Mas o que é que faz a diferença dessa coragem que eu estou dizendo para você, com aquilo que esses homens, em tantos movimentos, até movimentos que matam, movimentos que pessoas morrem por causa de uma causa? A diferença é a presença e o poder do Todo-Poderoso Deus na nossa vida. E essa é a segunda questão, o segundo exemplo que eu queria deixar com você, do que significa ser alguém que impacta a sua geração. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículos de 8 a 11, a gente vai aprender com Moisés. E a palavra de Deus diz assim: quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. E uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés, e todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. E então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Homens que derrubam os gigantes têm algo em comum: intimidade com Deus. É interessante isso, porque nada acontece aqui fora se não acontecer primeiro dentro da tenda da oração e da comunhão com Deus. Você tem alguns gigantes para vencer, você tem algumas batalhas para enfrentar, e talvez você está montando uma série de estratégias. Aleluia, que bom que você é inteligente e está montando estratégias, mas nada vai funcionar se Deus não derramar graça sobre nós. Agora, se Deus derramar graça, ainda que eu tenha 5 pedrinhas, uma funda e um cajado, isso vai ser mais do que suficiente para que o gigante caia no chão. Mas isso precisa acontecer primeiro na minha relação com Deus. E o exemplo de Moisés era isso. Olha, Moisés foi um dos pastores que talvez tenha enfrentado os maiores gigantes do seu tempo. Você já pensou em enfrentar a maior potência bélica do mundo e de chegar lá para o faraó? E a gente não estava falando num estado de direito, onde você tem algumas proteções. O faraó podia simplesmente dizer: mata o homem aí, acabou, não tem mais nem conversa, não tem juiz, não tem apelação, não tem nada. E ele vai lá diante do faraó e diz assim: faraó, deixa o povo de Deus embora, 600 mil escravos. Na autoridade de quem que você está vindo falar isso para mim? Eu sou o faraó. Eu venho aqui na autoridade do Deus que existe, porque Javé quer dizer isso, o Deus que existe, só isso. Eu sou o que sou. E aí os sinais de Deus vão acontecendo. Ele vai ter que enfrentar uma população que, ao mesmo tempo que quer liberdade, não quer pagar o preço da liberdade.
Como muitos aqui nos dias de hoje querem plena liberdade, mas não querem nenhuma responsabilidade que vem junto com a liberdade. E por isso eles estão reclamando o tempo todo, porque estavam com saudade da cebola e do pepino. Coisa ruim para ter saudade, né? Podia ser coisa melhor, mas eles estão lá com saudades. E ele tem que enfrentar esse povo. Ele tem que enfrentar um deserto, onde não tem comida, onde não tem como comprar roupa. Ele tem que enfrentar lugares que não tem água. E só o milagre de Deus leva aquele povo até a terra prometida. Mas tem uma coisa que ele tem, e que impressiona todo mundo, é que quando ele se levantava de manhã e ia para a tenda do encontro, para o tabernáculo, e ele então ia naquela direção, todo mundo sabia que algo tremendo de Deus ia acontecer, e todo mundo levantava de manhãzinha cedo para se colocar na porta da sua tenda, e quando Moisés passava, eles estavam olhando, e viam pelas costas, até ele entrar na tenda, e ficavam olhando, e eu fico imaginando os pais à frente, as mulheres e as crianças enfiando as cabecinhas assim para ver o que é que vai acontecer, e quando ele entra na tenda, a nuvem da presença do Senhor desce naquele lugar, todo dia, exatamente naquela hora, desce a nuvem, e eles estão dizendo, Deus começou a conversar com o servo dele Moisés, e sabe, os milagres aconteciam primeiro na tenda. Você quer fazer diferença na sua geração? Você precisa ter coragem para seguir o propósito de Deus e colocar os valores do reino na sua vida, mesmo que você seja um maluco aos olhos dos outros. Mas para você continuar tendo coragem, você tem que ter um encontro vivo com o Senhor a cada dia. E o Senhor tem que se revelar a você. A única coisa que deu coragem para Davi enfrentar o gigante foi quando ele foi consultado, dizendo, você, esse menino, 17, 18 anos, vai enfrentar um homem tarimbado na guerra, dessa altura, você não tem condição, você vai morrer. Ele disse assim, não, o mesmo Deus que me livrou de um urso e de um leão, é aquele que vai derrubar esse gigante. Quando a gente tem experiências com o Todo-Poderoso, quando Ele fala conosco, quando Ele toca o nosso coração, quando Ele visita a nossa vida, quando a gente sabe quem Ele é, não porque ouviu falar, mas porque Ele é o Senhor da minha vida. Então, Deus nos prepara, nos capacita, nos levanta e nos envia. E sabe, eu fico impressionado, porque se Deus revelasse para a gente o que Ele ia fazer através da gente, eu acho que a gente corria fora. E Ele vai fazendo acontecer e diz assim, vem comigo, porque eu sou o caminho, segura na minha mão, vamos dar o próximo passo. E você diz, Senhor, o negócio está ficando feio, vem comigo, estou segurando na tua mão, vem. E vem o próximo passo, o próximo, e de repente você vê algo acontecer, que você não consegue entender a amplitude do que Deus está fazendo, simplesmente porque você segurou na mão do Todo-Poderoso. E vai acontecer na tua casa, e vai acontecer na tua família, e vai acontecer na tua empresa, e vai acontecer nos teus negócios, e vai acontecer no Brasil, e vai acontecer porque tem uma geração de gente séria com Deus. E Deus escolheu você para fazer parte dessa geração. Dá para entender? Eu não consigo antever o que Deus vai fazer, mas sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo gente que Deus chamou, que Deus escolheu, eu vejo gente que Deus ungiu com o seu Espírito, eu vejo gente que Deus está moldando com os seus dedos, e você às vezes está se sentindo apertadinho, amassadinho, mas é o dedo de Deus que está moldando você. E estou vendo a glória de Deus revestindo o seu rosto, sustentando os seus pés, e o Todo-Poderoso Jesus, meu Salvador, sendo o seu único caminho. É assim que a gente vive, e aí não importa onde a gente está, a gente vai impactar uma geração. Quando
eu era adolescente, eu era apaixonado por ler biografias de homens de Deus. Até hoje, eu adoro ler biografias de homens de Deus. É interessante porque quando a gente lê uma biografia, a gente desmitifica os homens de Deus. A gente olha para um homem de Deus, às vezes acha, esse cara aqui é o super-herói. Esse cara aqui... Não, você vai encontrar pessoas simples, você vai encontrar pessoas como eu e você, mas que estão no lugar da vontade de Deus, no tempo de Deus, e Deus os usa. E no país de Gales houve um grande avivamento. Esse avivamento nasceu com um jovem que tinha uma vocação ministerial, e ele então é enviado pela sua igreja para o seminário. E quando ele chega lá no seminário, ele começa a estudar teologia, começa a estudar um monte de coisa, e ele diz assim: não é para isso que Deus me chamou, eu estou perdendo meu tempo aqui, Deus tem um outro propósito para mim. E então ele volta para a sua igreja, procura o seu pastor e diz: olha, pastor, me desculpe, mas não é lá no seminário que Deus tem alguma coisa para mim. E como a igreja tinha investido e mandado aquele jovem para o seminário, ele ficou desacreditado. E o pastor disse: não, você abandonou o projeto, você fugiu do propósito. Ele disse: não, Deus não me quer lá, Deus quer outra coisa para mim. E aí então ele ficou na sua igreja, e começou a servir na igreja como ele sempre serviu. E Deus colocou no coração dele começar um movimento de oração. E ele foi conversar com o seu pastor e disse: pastor, o senhor deixa eu começar um movimento de oração aqui na igreja? E o pastor pensou: esse cara aqui é furão, ele vai desanimar logo. Então eu vou dar um jeito para ele desanimar mais rápido ainda. Eu vou colocar você para fazer um movimento de oração depois que terminar os cultos. Então você imagina, né? Termina o culto da manhã aqui, 12:30, tá? Se fosse no nosso contexto, e aí ele vai começar uma reunião de oração 12:30. É para não dar certo, vamos falar a verdade, né? E é isso que estava acontecendo, mas Deus tinha um plano, e Deus começou a derramar do seu poder, da sua graça, e naquele contexto, o horário que o pastor deu para ele era o domingo à noite. Não tem culto no domingo à noite nas igrejas daquele tempo, só tinha culto domingo de manhã. Mesmo porque não tinha luz elétrica tão fácil, e era difícil, tudo à luz do lampião, e o povo levantava muito cedo de manhã para trabalhar nas minas de carvão. Mas aquele movimento começou a tomar forma, a crescer, e gente começou a vir. E o interessante é que não havia um pregador, ele não era um grande pregador, ele não sabia nem as técnicas da pregação que se ensina no seminário, mas ele era o homem de Deus no lugar certo, e aquele movimento se espalhou pelo país de Gales, por causa de um jovem, que estava disposto a fazer a vontade de Deus, e descobriu o poder de entrar na tenda e ter intimidade com Deus. É tão impressionante, que os registros da época dizem que não havia trabalho para os policiais, porque o povo se convertia, não tinha bandido. E aí nascem os quartetos, porque os policiais não tinham o que fazer, então eles ficavam cantando nas esquinas. É verdade, eu não estou brincando. Gente, que coisa tremenda! Deus tem um plano para você, moço. Você precisa de coragem, precisa ter uma intimidade com Deus que faça a diferença. Nada acontece se a gente não estiver dentro da tenda. O último jovem que eu queria desafiar você, mostrar para você, e vou só passar rapidamente, o tempo já foi, é Daniel. Daniel está lá num contexto da universidade da cultura babilônica, e ele e os seus amigos tomam uma decisão tremenda, está no capítulo 1 de Daniel, e ele diz assim: não vou me contaminar, eu quero me guardar nesse lugar para servir ao Senhor. As pessoas que fazem diferença nessa terra têm coragem, coragem de fé,
As pessoas que fazem diferença nessa terra são pessoas que têm profunda intimidade com Deus. As pessoas que fazem diferença são aquelas que decidem no seu coração santificarem-se ao Senhor. E a Bíblia diz: santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. É assim que funciona a dinâmica do reino. Nessa noite eu queria orar com pessoas, e eu queria convidar você a tomar algumas decisões. A primeira decisão: se você nunca experimentou, não uma religião, não uma tradição, mas o Deus vivo que visita a tua alma, está entendendo? Que quando você entra na presença dEle, a nuvem da glória dEle desce. Pode ser literal ou pode ser simbólica, porque você vai ouvir a voz do Senhor falando com você. Então eu quero dizer para você o que você precisa fazer. A Bíblia fala uma coisa muito simples: a gente tem que ansiar esse encontro com Deus. A gente tem que reconhecer que a gente é pecador e que não tem o direito dessa comunhão tão profunda. A gente tem que buscar de Jesus o poder do sangue dele que nos lava, nos perdoa e nos transforma. E dizer: Jesus, de hoje em diante, o tabernáculo, o templo, a catedral do Espírito, quero que seja o meu coração. E eu quero aprender a viver uma vida em que o Senhor vai ser o meu caminho, a minha verdade e a minha própria vida. E quando a gente faz isso, a Bíblia diz que a gente nasce de novo. A gente não nasce da carne e do sangue, porque a gente já nasceu da carne e do sangue. Mas a Bíblia diz que a gente nasce no Espírito, porque o Espírito de Deus sopra graça sobre a nossa vida. E o primeiro desafio que eu vou fazer nessa noite é para que pessoas que queiram experimentar essa intimidade com Deus, queiram nascer do Espírito, o Espírito dando vida nova, se apresentem diante de Deus, porque esse é o primeiro passo para a gente impactar a nossa casa, para a gente impactar a nossa geração, para a gente impactar a escola que a gente estuda, para impactar o mundo que a gente vive, porque sem Cristo, a Bíblia diz, você não pode fazer absolutamente nada. Então daqui a pouquinho eu vou convidar algumas pessoas a tomarem decisões assim, e eu vou orar por você. Mas eu queria também convidar pessoas que um dia já nasceram do Espírito, o Espírito já deu nova vida, mas que talvez estejam dizendo: o que eu estou fazendo aqui? Para quê? Como é que vai ser o meu futuro? E sabe, nessa fase da vida, tem muitas perguntas que um jovem traz no seu coração. Alguns estão perguntando: com quem eu vou me casar? E essa é uma santa pergunta, pode perguntar. E Deus se importa com ela. E nos planos de Deus tem os detalhes dele para a tua vida, inclusive estes. Outros vão perguntar: mas para quê? O que o Senhor quer fazer com a minha profissão? E sabe, quando a gente entende que que Deus tem um projeto para a nossa vida, e que com a coragem que vem da fé, com a intimidade do seu poder, e com o desejo de manter a pureza que Deus quer para nós, a gente vai ter as armas de Deus para fazer diferença nessa geração. Por isso eu quero orar hoje com pessoas, para que você seja o impacto de Deus no lugar em que você está. Deus escolheu você para estar no lugar que você está. Onde você está? Deus te escolheu para estar lá. A palavra de Deus tem alguns símbolos. Existe o homem da paz, a mulher da paz. Lá no livro de Lucas a gente vai aprender sobre isso. O homem da paz, a mulher da paz, é aquela pessoa que Deus coloca num determinado lugar para ser um portal de bênção e graça. Deus te escolheu para ser um portal de bênção e de graça. E na medida da tua entrega, a amplitude desse portal cresce.
E hoje eu quero orar para Deus estender essa amplitude. Eu não sei onde vai chegar, eu não sei. Eu não sei se você sabe, mas Michel está em Chicago, participando de um congresso, mas ele vai sair de lá e vai para Stuttgart, e lá em Stuttgart ele vai participar de uma reunião com 20 líderes do mundo todo, para planejar o próximo congresso evangélico de juventude na Europa, planejado para mais de 17 mil jovens. Deus estende os portais da nossa vida, e cai de paraquedas no colo da gente, sabe? Deus diz assim: filho, te escolhi, vai para lá, faz isso. Coisa de Deus, não dá para explicar. Deus está fazendo coisas tremendas nessa geração, mas não é com Michel, não é comigo, é com você que Deus quer fazer, é com você que Deus quer fazer, é com você que Deus quer fazer, entende isso? Você, Deus escolheu você, não é o vizinho não. Tem algo tremendo de Deus para a tua vida, para a tua vida. Então eu queria orar. Primeiro eu queria convidar pessoas que estão dizendo assim: eu quero viver essa intimidade com Deus, eu quero experimentar a voz de Deus, eu quero nascer do Espírito. Já nasci da carne e do sangue, eu quero nascer do Espírito. Tem alguém aqui que o Espírito Santo está falando e está ardendo o teu coração agora, porque o Espírito de Deus vai lá e torce, a palavra entra lá e ele mexe lá dentro da gente. Tem alguém? Levanta do teu lugar agora, vem para cá em nome de Jesus, eu quero orar. Pode vir em nome de Jesus. Aqueles que o Espírito Santo está falando, levanta com coragem, querido, porque é o Senhor que está falando com você, não é mais ninguém não. Quem mais o Senhor está falando aí no coração? Vem com coragem, vem. Tem alguém do teu lado? Diz assim: olha, Deus está falando comigo, por acaso Ele está falando com você? Vem para cá. Vamos junto, em nome de Jesus, porque o Senhor vai fazer coisas tremendas, na tua vida, na tua vida, na tua vida, na tua vida, aleluia. Deus está falando com você, vem em nome de Jesus. Eu quero nascer do Espírito, eu quero nascer do Espírito, eu quero experimentar esse algo tremendo de Deus na minha vida. Eu não quero só religiosidade. Religiosidade é vazio, gente, é enfadonho, a gente fica oco por dentro, mas quando a gente entra na tenda e Deus nos visita, olha, não tem nada igual. É graça, é poder, é misericórdia, é salvação, é transformação. A mente da gente muda, os valores mudam, porque o Senhor faz essa obra na nossa vida. Então a gente quer orar junto agora, tá? Eu queria convidar alguns irmãos que estão aqui, que podem abraçar e acolher, tá? Quem vai acolher você é pecador, cheio de defeito, como qualquer um, tá? Mas é só teu irmão, tá? E às vezes quando a gente está tomando uma decisão, é tão gostoso a gente materializar o abraço de Deus. Então recebe esse abraço que você vai receber, tá? É como o abraço do Senhor na tua vida, para a gente começar uma nova jornada, tá bom? Só que eu não quero ninguém sozinho. Tem uma moça que está sozinha aqui, tem uma outra moça que está sozinha aqui, tem outra moça que está sozinha aqui, tem uma outra ali que está sozinha, bem atrás aqui, ó. Isso, quem mais está sozinho aqui? Dá um aceno. Ninguém chegou perto para te dar um abraço. Eu não quero nenhum órfão aqui. Tem alguém aqui? Recebeu o abraço aí também? Todo mundo? Então agora a gente vai orar juntos, tá bom? A chave da porta do coração só você tem. Então a primeira coisa, você vai decidir abrir a porta do teu coração, e você vai dizer para Ele: Deus, hoje eu vou entregar a chave, o Senhor é o dono, tá? Eu vou fazer uma oração mais ou menos assim, só para você entender, onde eu vou entregar o teu coração, vou, como se estivesse você orando, vou dizer: ó, estou entregando o meu coração, eu quero nascer do Espírito, eu quero receber a infusão da presença do Espírito, eu quero aprender a ouvir a tua voz, quero que o Senhor seja o meu caminho. Se você concorda em orar assim, repete essa oração comigo, tá? Mas repete movimentando os teus lábios, tá? Não tem acanhamento não, porque nessa hora tem um séquito de anjos aqui,
E à medida que você estiver falando, os anjos vão estar gritando: glória, aleluia, aleluia, Deus. Coisas tremendas vão acontecer, porque eles estão vendo na dimensão espiritual aquilo que a gente não é capaz de ver aqui. Tá bom? Vamos orar? Diga assim: Senhor Jesus, eu hoje te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como aquele que vai ser o meu caminho. E eu quero colocar o meu coração para ser, Senhor, a tenda do encontro, para ser o templo, a catedral do Teu Espírito Santo, porque eu quero nascer do Teu Espírito, para viver nesta geração a Tua vontade. Eu quero aprender a ouvir a Tua voz, eu quero ser abraçado pela Tua graça. Por isso, Senhor, eu me entrego nas Tuas mãos. Continua a Tua obra na minha vida. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Não sai daí não, espera um pouquinho, tá? Agora, Deus quer usar outras pessoas que um dia já tomaram uma decisão como essa, para serem aqueles que Deus vai usar nessa geração. Deus tem um plano para você onde você está, e a gente tem que começar. Não é amanhã que a gente começa, nem depois que a gente faz o curso A ou B. A gente primeiro dá o passo de fé, e Deus vai fazer a obra. Quem são aqueles que Deus está chamando hoje para assumirem esses 3 compromissos? Coragem, intimidade e santidade, e dizer: Deus pode usar a minha vida, porque eu vou derrubar gigantes em nome de Jesus. Eu vou estar no centro da Tua vontade, o Senhor pode me usar. Eu não sou aqueles que vai morrer ou matar por uma causa. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, porque a batalha é tua. Então, se você é essa pessoa, vai saindo do seu lugar e vem aqui abraçar esse povo que está aqui, e a gente vai fazer uma multidão, porque eles foram os primeiros a atender esse apelo. E nós vamos estar juntos aqui, tá? Vamos estar envolvidos nessa graça, tá? Chega aqui, tem homem de Deus aqui, tem mulher de Deus aqui, tem família de Deus aqui, queridos. Deus quer fazer coisas tremendas. Eu fico imaginando o que vai acontecer nos próximos anos. Ai, você não pode imaginar o que eu já vejo. Eu vejo o que Deus está fazendo com essa juventude. Essa juventude deve batizar até o final do ano 400 pessoas. É o que está no nosso projeto aqui, e a gente está vendo acontecer. Mas isso, queridos, é a pontinha, porque Deus vai fazer um santo movimento que vai entrar em todas as áreas. Eu vejo gente de vocês participando de todos os conselhos de governo da nossa cidade. Estou falando sério. Conselho municipal de saúde, de segurança. A gente não ganha nada para fazer isso, viu? Isso é voluntário. Mas é gente de Deus dizendo assim: nós temos valores nessa cidade, e nós vamos lutar pelos valores de Deus. Eu vejo gente entrando em várias áreas diferentes. Não é para ganhar dinheiro não, viu? É para fazer diferença em nome do Senhor. Você concorda com isso? Concorda? Então vamos orar. E eu vou pedir para Deus a unção dEle. Unção para derrubar gigante. Tem algum gigante grande aí forte perto de você? Na tua vida? Tem? Vamos pedir para Deus derrubar esse gigante. E você vai dizer: como? Ele vai te dar uma pedrinha que ninguém vai achar que é possível, mas Ele vai ungir a tua mão. Não é a pedrinha, é a mão ungida que faz essa diferença. Vamos orar junto? Querido Senhor, eu te louvo por essas vidas que estão aqui, servos teus, ungidos, amados, escolhidos, benditos do Senhor. E nesta hora eu quero dedicá-los ao Senhor. Aqui, Pai, tem os oficiais do Teu exército, porque o Teu exército vai ser muito maior do que está aqui agora, mas esses o Senhor escolheu para comandar o Teu exército, e por isso eles foram os primeiros a se disporem. E eu quero te pedir, Senhor, dá unção de sabedoria, dá unção de discernimento, dá unção de ousadia, dá unção profética,
da unção, Senhor, de graça e misericórdia, de tal maneira que onde quer que eles estejam, no lugar que o Senhor os colocou, eles sejam instrumentos do teu poder e da tua vontade. Um dia eles deram o seu coração para o Senhor reinar. Eles conhecem, Senhor, a intimidade da tenda, mas agora o Senhor os está mandando para o meio da batalha, para fazerem diferença nessa terra. E eu tenho certeza, Senhor, que esse Brasil vai mudar. Esse Brasil vai mudar, porque o Senhor está levantando um exército, Pai, para fazer diferença nessa terra. Eu sei, Senhor, que a família brasileira vai mudar, porque o Senhor está levantando um exército para constituir famílias sólidas, bonitas, pessoas, Senhor, de bem. Eu quero, Senhor, te dizer que vai mudar os negócios dessa nação, porque o Senhor está colocando gente séria, em todos os lugares, em todos os setores da sociedade, para serem instrumentos do teu poder. Derrama a unção do teu Espírito, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém, amém, queridos.